Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Eduardo Almeida, advogado, especialista em Direito Médico e da Saúde. Gostaria de agradecer o convite que me foi feito pela Verbo Jurídico para participar desse congresso, em especial a embaixadora doutora Priscila Alan. É uma honra participar de um evento dessa magnitude, com profissionais tão renomados, que somente confirma algo que eu já venho dizendo há algum tempo, que o direito médico e da saúde é uma área em constante evolução e que atrai a atenção de diversas pessoas. Sendo assim, a nossa participação no evento desse porte só nos deixa prazeroso e com a responsabilidade de informar, conscientizar e contribuir para a área tão importante e sensível de nosso país. Afinal de contas, estamos diante de um assunto de suma importância e grande relevância, que é a saúde atrelada ao direito à vida. Dentro do tema que me foi proposto, sistema de saúde no Brasil, até para facilitar a nossa explanação aqui no Congresso, eu resolvi fazer uma divisão apenas didática para entender todo esse nosso magnífico, gigantesco sistema de saúde. Então, assim, a estrutura aqui da nossa fala vai ser da seguinte forma. O tema é o sistema de saúde no Brasil, e aí nós dividimos da seguinte forma a explanação. Contexto histórico, o marco regulatório desse sistema de saúde, e aí vamos falar do sistema público, do sistema privado e dos desafios do sistema de saúde no Brasil. Depois da nossa estruturação, agora vamos começar falando do contexto histórico. A partir do momento que a gente colocou esse marco, nós vamos verificar posteriormente que o Brasil ele optou por um sistema de saúde híbrido, subdividido entre sistema público e sistema privado. Então, apenas para a gente entender a origem histórica de como se chegou nesse marco regulatório com a subdivisão do nosso sistema de saúde, vamos pegar ali a nossa linha do tempo, vamos falar de uma série de datas para contextualizar todo esse cenário de saúde no Brasil. Então, assim, a saúde pública, apenas para fazer alguns recortes históricos, nós vamos começar pela saúde da época da colonização e do Império. Na verdade, nós vamos perceber que não havia saúde pública de fato, né? Existia, na verdade, uma oferta de serviço de saúde por classe social. Então, lá no período de colonização e império, como eu disse, não existiam políticas públicas voltadas para a saúde. Logo no início da colonização, muitos indígenas morriam em virtude de doenças trazidas pelo homem branco. Aquelas advindas dos europeus e para quais essa população indígena não tinha resistência. E, como foi dito, o acesso à saúde ele era determinado pela classe social. Então, os nobres tinham mais acesso à saúde, o acesso médico facilitado, enquanto os pobres, os escravos, os indígenas, eles não recebiam nenhum tipo de atenção médica. Surge aí, então, para essa camada da população brasileira, as entidades de filantropia, caridade e as crenças mesmo voltadas para esses problemas de saúde dos mais necessitados. Uma das formas, nesse período, de conseguir atendimento era através de centros médicos ligados às instituições religiosas. Lá naquela época, mais ou menos, podemos contextualizar como as Santas Casas de Misericórdia, perdão. Esses espaços eram mantidos por meio de doações da comunidade e, por muito tempo, representaram a única opção para essas pessoas sem condições financeiras. Avançando um pouquinho no tempo, a gente pode pegar como ano, para a gente contextualizar, de 1808, que é quando a família real ela vem para o Brasil. E também essa data é simbólica, porque são criados os primeiros cursos de medicina no nosso país.
E assim, com a formação desses primeiros médicos, eles começam a substituir, os médicos brasileiros que são formados começam a substituir aqueles médicos estrangeiros. Importante frisar que, após a chegada da família real ao Brasil, a saúde pública ela vai ter um incremento após a independência do Brasil. Porque em 1822, Dom Pedro II ele determinou a criação de órgãos para inspecionar a nossa saúde pública, visando evitar epidemias e melhoria da qualidade de vida da população. A gente observa nessa época que foram adotadas medidas para melhorar o saneamento básico. Entre o final do século XIX e início do século XX, lá no Rio de Janeiro, tiveram várias ações voltadas para essa questão do saneamento básico e campanha de vacinação contra a varíola. Não muito diferente de um cenário que ainda a gente verifica no ano de 2020, aquela época o esgoto corria a céu aberto e o lixo não tinha destino adequado. E assim a população estava sujeita a uma série de doenças. Imaginem, meus amigos, minhas amigas, se em 1822, depois, final do século XIX, início do século XX, já tínhamos essa condição, imagine essas pessoas para o acesso à saúde. Imagine o tanto de pessoa que não morria por falta de saneamento básico e condições mínimas de higiene. Olha como a saúde ela ganha uma proporção. Então, é interessante esse recorte histórico para a gente entender todo o nosso cenário e verificar realmente que a saúde ela passa por uma série de desafios que a gente tem que discutir para realmente aprimorar. E aí a gente dá um avanço, já com proporções, a gente tem o início do nosso Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque em 1953 foi criado o Ministério da Saúde. E aí se deu as primeiras conferências sobre a saúde pública no Brasil. E a partir dessas conferências surgiu a ideia da criação de um Sistema Único de Saúde, que pudesse atender toda a população brasileira. Porém, nós tivemos a presença da ditadura militar e a saúde sofreu cortes orçamentários. E muitas doenças voltaram a se intensificar. Para que os senhores e as senhoras tenham ideia, em 1970, apenas 1% do orçamento da União era destinado para a saúde. Ao mesmo tempo, surgia um movimento sanitarista, formado por profissionais da saúde, intelectuais e partidos políticos, que visava discutir as mudanças necessárias para a saúde pública no Brasil. Uma das conquistas desse grupo foi a realização da 8ª Conferência Nacional da Saúde, que se deu no ano de 1986. Essa conferência é de suma importância porque o documento que foi extraído ao final da conferência serviu de esboço para a criação do que é hoje o nosso Sistema Nacional de Saúde, que hoje é conhecido como Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. Então essa foi uma visão histórica da nossa saúde pública. Agora a gente precisa falar da saúde suplementar no Brasil. Se a gente pegar o contexto desde do Império, colonização, podemos verificar que a saúde era destinada para uma classe mais abastada. E isso explica o início da saúde suplementar no Brasil. Por quê? Se a gente colocar numa visão histórica como marco, em 1923 foi aprovada no Brasil a Lei Eloy Chaves. Essa lei ela começa a regularizar a previdência social e assistência à saúde. E, por intermédio dessa lei também, foi determinada a Caixa de Aposentadoria de Pensão, a CAP, que era para cada empresa de estrada de ferro existente no país. A gente tem isso como marco inicial de um modelo de financiamento destinado a viabilizar a assistência privada à saúde individual.
com transferência da responsabilidade do poder público para o privado. Então, a saúde aqui no caso era destinada somente para os trabalhadores das estradas de ferro. E a mesma era custeada através das contribuições dos patrões e dos empregados. Esse modelo foi se expandindo ao longo do tempo e saiu do setor privado, do setor ferroviário, perdão, e atingiu outras categorias profissionais. Já em 1933, estamos diante do governo de Getúlio Vargas. E nesse governo foi criado o Instituto de Aposentadoria e Pensões, o IAP, dando origem ao que hoje se convenciona chamar de medicina previdenciária, que acabou por predominar na compra de serviços médicos hospitalares. Evoluindo no tempo, nos anos 40 e 50, surgem as instituições e empresas do setor público e privado implantando sistemas de assistência médico-hospitalar para seus funcionários. Nesse período, nós temos a criação da Caixa de Assistência aos Funcionários do Banco do Brasil, a CACI, e a assistência patronal para os servidores do antigo Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários, o IAP, que mais tarde daria origem à GEAP, Fundação de Seguridade Social. Posteriormente, as empresas estatais e alguns governos estaduais criaram formas de prestação de assistência à saúde baseadas em serviços próprios, reembolso de despesas médicos hospitalares ou prestação de serviços por terceiros. Veja que aqui sempre a saúde está vinculada à atividade empresarial, atividade com vínculo empregatício, então ela é muito delimitada. Já nos anos 60, início da década de 70, a gente tem o que é chamado do boom da contratação coletiva de planos de saúde. É muito conhecido à época como os convênios médicos, que eram estabelecidos entre as entidades empregadoras e as empresas médicas. Esse sistema ele ganhou vigor, se desenvolveu de uma forma bem latente, com um crescimento exponencial a partir do ABC, na região metropolitana de São Paulo, porque nessa região estava concentrada a indústria automobilística, que tinha uma grande demanda de funcionários. Nessa mesma época, a nossa Previdência passou, mediante convênio, a transferir para as empresas a responsabilidade pela assistência à saúde dos seus empregados. Surge aqui a chamada medicina de fábrica, que resultou no surgimento das empresas médicas, ou ainda grupos médicos especializados na venda de serviços assistenciais, inicialmente por redes próprias e depois por sistema de credenciamentos de prestadores de serviço médico hospitalar. Também nesse período, só delimitado para esse público com vínculo empregatício. Já no regime militar, diferentemente do investimento em saúde pública, esses grupos médicos eles passaram a receber incentivo do governo à época, com sua incorporação à assistência médica previdenciária e, mais tarde, dando origem à medicina de grupo. Nessa época, surge também as Unimedes, constituídas como cooperativas de trabalho. Paralelamente, as grandes empresas preservaram seus esquemas próprios, o que a gente conhece hoje como autogestão. E essa época, com o incremento dessas modalidades, a normatização se dava através do seguro de saúde, com a edição do Decreto 73 de 66, que estruturou todo esse Sistema Nacional de Seguros Privados e criou o Conselho Nacional de Seguros Privados e a Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP. Originalmente, esse seguro-saúde era definido como uma atividade econômica pela qual se garantia
dentro dos limites da apólice, o reembolso das despesas médicos hospitalares decorrentes de acidentes ou doenças, que era recebido pelo segurado, titular ou dependentes. A principal característica era permitir aos segurados a livre escolha do serviço de assistência, garantindo o reembolso posterior a essas despesas. Aqui estamos diante de uma série de fatores históricos, mas que é muito importante para que a gente conheça hoje o que é o nosso sistema de saúde. Peço até desculpa por ser prolixo e desde já agradeço a paciência de vocês. Então, inicialmente a regulação do seguro de saúde foi feita pela Resolução 11 de 76 e o Conselho Nacional de Seguros autorizou somente a operação na modalidade, me desculpe, de reembolso. Nesse tipo de contratação, de regulação, a seguradora ela participava da prestação de serviço, limitando-se a reembolsar as despesas. Porque ela, na verdade, ela funcionava aqui apenas como uma intermediadora financeira. Em 89, a SUSEP autoriza que as operadoras pudessem oferecer uma rede referenciada de profissionais de saúde, entidades hospitalares e serviços de apoio e diagnose para tratamento, visando com isso estabelecer uma competição no mercado. Só que ainda continuava vedada, a essa época, a manutenção dos serviços próprios de atendimento médicos hospitalares. Nos fins dos anos 80, já desdobrando para a década de 90, aqui a gente tem o crescimento da comercialização de planos individuais e familiares. Justamente um efeito inverso que a gente não vê hoje, né? Hoje, na realidade da saúde suplementar, a gente vê o incremento, a evolução dos planos coletivos em detrimento aos individuais. E essa medida de comercialização de planos individuais ou familiares se deu por conta do aumento do mercado informal de trabalho e também pela crise fiscal e financeira do Estado brasileiro à época. Nesse período, acontece a entrada das seguradoras de grande porte para atuar no ramo de saúde, inclusive algumas delas ligadas a bancos. Com o aumento substancial das entidades de medicina em grupo, foi aprovada a Lei 6839 de 80, que obrigou essas empresas a se registrarem junto aos órgãos competentes, para que pudesse se ter um mínimo de fiscalização do exercício profissional relacionado com a atividade básica dessas empresas. Quem fazia essa fiscalização foi o Conselho Federal de Medicina, juntamente com os respectivos conselhos regionais em cada estado. Para tanto, importante à época, até servindo de algo embrionário para o que a gente tem hoje, e mais à frente vocês vão entender quando a gente falar de marco regulatório, em decorrência da exigência da Lei 6839, o Conselho Federal de Medicina ele editou uma resolução, a 1401 de 93, que obrigava as empresas a garantirem o atendimento de todas as enfermidades relacionadas no Código Internacional de Doenças, aquele estabelecido pela Organização Mundial de Saúde, sob pena de cancelamento de registro e aplicação de sanções disciplinares contra os diretores técnicos. Infelizmente, à época, essa iniciativa não foi bem recebida por essas empresas e também não foi cumprida. O que acarretou isso? Sem uma normatização específica, e a inexistência de um sistema de coordenação e fiscalização dessa atividade, atrelado à dificuldade de financiamento e organização do sistema público de saúde, esse setor ele cresceu desordenadamente.
E com esse crescimento desordenado, nós ficamos diante de uma série de abusos e ilegalidades contra os consumidores. Com a entrada em vigor do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, e aí, a partir disso, a atuação dos PROCONs, das entidades civis de defesa do consumidor e do Ministério Público na defesa dos consumidores, o setor de assistência privada de saúde passou a figurar como um dos assuntos de maior destaque nas denúncias por parte dos consumidores. E aí a gente vê o crescimento de um fenômeno que hoje é motivo de discussão em qualquer mesa, em qualquer congresso, em qualquer evento no tocante ao sistema de saúde, que é a judicialização, que começa a crescer nessa época, a judicialização da saúde. O que a gente observa nessas reclamações, que deram origem a esse crescimento, são os problemas referentes às dúvidas em relação às formas de reajuste, reajustes abusivos, não cumprimento dos contratos, negativas em fornecer guias para internação e exames, cláusulas de exclusão de doenças crônicas, infecto-contagiosas e pré-existentes. Tudo isso relacionado tornou-se alvo de uma preocupação geral. Imagina um sistema dessa magnitude com essa série de problemas. E na década de 90, se percebeu a necessidade de uma intervenção estatal para regular esse setor, normatizar esse setor de saúde privada. E aí culmina com a edição da Lei 9656 de 1988, a qual dispõe sobre os planos e seguros de saúde privados de assistência e saúde, que posteriormente ganhou mais relevo com a criação da agência reguladora, a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, para fiscalizar e regularizar esse setor privado de assistência à saúde. Aqui trouxemos, então, o contexto histórico, tanto da saúde pública, como da saúde suplementar, para ver a evolução, tanto da legislação à época, como dos avanços, dos problemas criados, justamente para chegarmos em algo muito importante, que é o marco regulatório. E quando a gente fala em marco regulatório do sistema de saúde no Brasil, a gente tem como muito relevante a Constituição Federal de 1988, que, ao tratar do tema direito à saúde, nos apresentou um sistema híbrido, formado pela saúde pública e pela saúde suplementar. Apenas lembrando que, até novamente, para a gente contextualizar isso historicamente, que o direito à saúde ele foi resultante de um processo constituinte que se deu após a redemocratização. O país vinha do regime militar, foi redemocratizado, e aí foi criado um verdadeiro pacto da sociedade brasileira em benefício da saúde individual e coletiva. Dentro desse cenário colocado, pós-regime militar, redemocratização, a nossa Constituição ela foi detalhista na abordagem do tema, com uma série de artigos voltados à garantia do direito da saúde. E aqui é importante a gente esmiuçar isso, para a gente entender hoje todo o nosso contexto de sistema de saúde. Então, a Constituição, logo no seu artigo 1º, inciso 3º, ela trata de saúde como fundamento da República. Mas como, Eduardo? Justamente pela vertente da dignidade da pessoa humana, onde a gente pode colocar a saúde inserida. Também ela deixou bem expresso da vida como garantia de todos, lá no artigo 5º, no caput. Posteriormente, ela inseriu a saúde como direito social. Nós percebemos isso no artigo 6º da Constituição.
Nessa questão ainda como foi tratado, nesses requisitos, nessa formatação detalhista da Constituição, a gente extrai que fez questão de deixar claro a competência de cada ente quando o assunto é saúde. Então, a gente extrai lá do artigo 23 da Constituição Federal que existe a competência comum entre União, estados e municípios para cuidar da saúde, da assistência pública, proteção e garantia das pessoas com deficiência. Também não podemos deixar de falar da competência legislativa concorrente entre União, estados e municípios, que vem esculpida no artigo 24, inciso 12 da Constituição. Avançando ainda nos detalhes, olha como a Constituição Federal fez questão de dar relevo a um tema tão importante, olha a série de artigos que tratam do sistema de saúde no Brasil. Lá nos artigos 194 e 95, a gente tem a Seguridade Social. Nos artigos 196 a 200, são tratados especificamente da saúde, e aqui nós temos a base jurídico-constitucional dessa proteção. Mais especificamente, no artigo 198, caput e incisos 1 a 3, nós temos os princípios básicos que devem reger as ações e serviços públicos de saúde. Lá nos artigos 196 e 197, nós temos estabelecidos os deveres do poder público. Algo muito importante e que é motivo de muito orgulho no nosso país, ainda mais hoje, no período pandêmico pelo qual passamos, é que o artigo 200 da Constituição, ele coloca a organização do SUS e a sua competência. Olha a importância do nosso sistema único de saúde, que é o nosso sistema público, o maior sistema do mundo. Imagine no período que estamos passando, quando é realizado esse congresso, se não tivéssemos o Sistema Único de Saúde. E dentro disso, no artigo 198, parágrafos 1º, 2º e 3º, são tratados justamente, com relação ao nosso sistema público, a questão do financiamento e das ações desses serviços. Aqui, algo também muito importante, que foi a determinação do legislador, do constituinte, para determinar, tudo bem, aqui a gente, por todo esse período que nós passamos, pós-regime militar, nós vamos estabelecer um sistema de saúde público que possa abranger toda a nossa população, mas também nós vamos destinar à iniciativa privada que possa explorar esse setor. Então, o artigo 199 da Constituição, ele define os critérios de participação da iniciativa privada para assistência à saúde. Feita toda essa explanação acerca do marco regulatório, com a nossa Constituição de 88, a qual colocou o nosso sistema de saúde subdividido em sistema público e sistema privado, é importante agora a gente subdividir cada sistema, falar um pouco de cada um para a gente entender o contexto geral. Nós temos aqui o nosso sistema público, o qual anteriormente eu já fiz os elogios, e realmente é o maior sistema de saúde público do mundo, que hoje abarca 90% da nossa população. Então, é motivo de orgulho, motivo de preocupação também, porque é um sistema para um país de dimensões continentais como o nosso, essa saúde para todos talvez não tenha a qualidade almejada, mas como sistema, como legislação, normatização, realmente é de se tirar o chapéu para o SUS, para o nosso sistema público. Então, a Constituição Federal ela fez questão de já estabelecer a saúde como um direito do cidadão e um dever do Estado. Outra importante conquista para a nossa sociedade é que esse sistema público ele deve ser gratuito, com qualidade e acessível a todos os brasileiros e ou residentes do Brasil.
Olha a magnitude do nosso sistema público. Já no artigo 198 da Constituição, ficou estabelecido quais as ações e os serviços que integrariam o SUS, através de uma rede regionalizada e hierarquizada, para constituir o quê? Um sistema organizado através de diretrizes. Primeiro, é pautado na descentralização. Existe uma direção única em cada esfera de governo, Estado, União e município, que deve obedecer na sua organização à integração em nível nacional, mas voltado para as peculiaridades regionais. Olha que formatação maravilhosa. Também, ainda seguindo essas diretrizes, o atendimento tem que ser integral, sem prejuízo de serviços assistenciais. Também nessas diretrizes nós temos a participação da comunidade, justamente para contribuir na gestão do Sistema Único de Saúde. E algo muito importante é o financiamento do nosso Sistema Único, que ele conta com a participação de toda a sociedade, direta ou indiretamente, e advém de recursos das seguridades sociais e proveniente dos orçamentos da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, além de outras fontes específicas que contribuem para esse financiamento. Ainda falando do Sistema Único de Saúde, do nosso sistema público, a Constituição, lá no seu artigo 200, ela enumera quais são as atribuições do SUS. Novamente, olha como o nosso sistema ele se preocupa com uma série de aspectos tão importantes para a sociedade. Então, o SUS, como atribuição, ele tem o dever de controlar e fiscalizar procedimentos, produtos, substâncias de interesse para a saúde, e ainda participar da produção de medicamentos, equipamentos e outros insumos. Ainda é de responsabilidade do SUS a execução de ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como aquelas voltadas à saúde do trabalhador. Também tem por atribuição ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde e participar da formulação da política da execução das ações de saneamento básico. Olha quantas atribuições. Ainda tem o dever de incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico, tão importante. Esse é um ponto muito importante que a gente tem que realmente pensar no investimento, no alto investimento para o nosso desenvolvimento científico e desenvolvimento da tecnologia também. O SUS ainda tem como escopo fiscalizar e impulsionar alimentos através do controle de teor nutricional, bem como as bebidas e águas para consumo. E ainda participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos. E mais, colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o trabalho. Nossa Constituição normatizou todas essas possibilidades. E a Lei 8.080 de 90, ela veio para regulamentar esse sistema de saúde e estabeleceu os seguintes objetivos do SUS: identificar e divulgar os condicionantes e determinantes da saúde. Dentro desses objetivos, formular a política de saúde e promover os campos econômico e social, visando com isso diminuir os agravos à saúde. Fazer ações de saúde, de promoção, proteção e recuperação, através da integração de ações assistenciais e preventivas. Dentro de todo esse cenário, nós temos que os serviços de assistência à saúde, que são de responsabilidade do SUS, eles abrangem todas as áreas médicas: ambulatorial, hospitalar, odontológica
e também serviços auxiliares de apoio a diagnóstico e tratamento, prestados segundo as necessidades da população. Olha a gama de serviços que são ofertados à população de forma abrangente e gratuita. Segundo dados do Ministério da Saúde, o SUS atende 90% da população brasileira, sendo que 28,6% da população é usuária exclusiva. 71,5% utiliza como algum outro sistema e apenas 8,7% não utiliza. Então, esse foi o panorama do nosso sistema público. O outro subsistema, dentro daquele aspecto aqui que nós delimitamos, sistema de saúde no Brasil, falamos do sistema público, agora vamos falar do sistema privado, que já veio com essa concessão, como a gente já até mencionou anteriormente, através do artigo 199 da Constituição, o qual concedeu à iniciativa privada a possibilidade de explorar o setor. E o marco regulatório da saúde suplementar, ele está na lei dos planos de saúde, como ela é usualmente conhecida, a lei 9656 de 98. E justamente para dar maior fiscalização a esse setor, foi criada também a Agência Nacional de Saúde Suplementar, através da Lei 9961 de 2000. E essa agência, ela tem por finalidade promover a defesa do interesse público na assistência à saúde suplementar e regular as operadoras setoriais. Inclusive, e parte muito importante da finalidade da criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, é equilibrar a relação entre os prestadores e consumidores. Para quê? Com o escopo do desenvolvimento das ações de saúde no Brasil. Apenas para a gente conceituar e entender o papel da Agência Nacional de Saúde Suplementar, nós estamos diante de uma autarquia que opera sob o regime de natureza especial. Essa agência ela é vinculada ao Ministério da Saúde e tem como escopo regular o sistema privado de saúde, disciplinando e controlando as atividades que garantam a assistência suplementar. Estamos diante de uma prestação de serviço de assistência de saúde que configura uma relação de consumo e, portanto, está submetida às regras do Código de Defesa do Consumidor. O setor é de suma importância. Esse setor hoje, ele atende mais de 47 milhões de brasileiros. E dentro desse sistema de saúde suplementar, nós temos dois polos, se a gente pode colocar assim. De um lado, os usuários e de outros, as operadoras de planos de saúde. Dentro desse sistema, é permitida a contratação dos serviços através de forma individual ou familiar, quando se trata de um consumidor pessoa física, o qual pode aderir livremente a qualquer modalidade de plano de saúde. Temos também outra espécie de contratação, que são os contratos coletivos empresariais. Esse aqui já é uma área mais delimitada, que é ofertado àquelas pessoas que têm uma vinculação jurídica em razão do vínculo empregatício ou estatutário. Outra forma de contratação dessa assistência à saúde, na saúde suplementar, é a contratação coletiva por adesão, que é aquela que oferece cobertura para uma camada de consumidores, os quais mantêm vínculo com pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial. A gente pode exemplificar aqui os conselhos profissionais, por exemplo, a OAB, ou os sindicatos. Voltando até o que já falamos anteriormente, esse setor é normatizado pela Lei
dos planos de saúde, a 9656 de 98, e também está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, bem como através das resoluções, instruções normativas, súmulas da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Aqui foi um panorama geral do nosso sistema de saúde suplementar. Depois que nós falamos de todo o contexto histórico, do marco regulatório, passamos pelo cenário de cada sistema, também é de suma importância a gente colocar os desafios, as principais preocupações com o sistema de saúde no Brasil. A gente pode começar aqui com o Sistema Único de Saúde, que, como dito aqui anteriormente, foi uma grande conquista da nossa população. E ele é reconhecido como, de fato, um dos maiores sistemas de saúde do mundo. E, inclusive, é usado como modelo para outros países. E a gente sabe que é um setor que demanda uma série de preocupações. Então, a gente resolveu aqui nessa explanação elencar alguns desafios da saúde pública no Brasil. Temos o problema da falta de médicos. Segundo números do Conselho Federal de Medicina, é estimado que exista um médico para cada 470 pessoas. Dentro do nosso sistema, infelizmente, estamos diante da falta de leitos. Em muitos hospitais, faltam leitos para os pacientes. A situação é ainda mais complicada quando a gente fala de SUS, quando falamos de UTI, Unidade de Terapia Intensiva. Também, outro problema no setor é a falta de investimento. Em 2018, apenas 3,6% do orçamento do governo federal foi destinado à saúde. Para que tenhamos um comparativo, no cenário mundial, a média é de 11,7%. Por conta desse cenário, temos mais um problema também: a grande espera para atendimento. Agendar consulta com médicos especialistas pode demorar meses. E isso é um problema porque as pessoas às vezes necessitam de atendimento imediato. Exames também geram problemas nessa relação. Já com relação à saúde suplementar, os principais desafios são a ausência de investimento efetivo em atenção primária à saúde e rede hierarquizada, regulação dos prestadores e fornecedores, porque esse setor, o custo é muito alto. Então, existe a necessidade premente da redução de custos. E isso ganha maior relevo porque anualmente se faz necessária a incorporação de novas tecnologias. Então, se não houver essa regulação, o sistema ele cada vez fica mais caro. Com o item anteriormente mencionado, que existe a ausência de investimento em atenção primária, a demanda aumenta. Aumentando a demanda, a questão da mensalidade para os usuários vai gerar um problema, porque nós vamos ter aumento de custo, e esse custo é repassado. Também temos um grande problema no setor, que é a questão da precificação das mensalidades. Esse é um cenário que gera preocupação, porque a expectativa de vida da população brasileira ela cresce anualmente. E com o envelhecimento da população, aumenta a necessidade de utilização do plano. Outra questão tormentosa na saúde suplementar, também vale para a saúde pública, é a questão da judicialização. Justamente por todo o cenário que nós colocamos, gera um embate envolvendo os usuários, que têm a justa expectativa do acesso à saúde, e, em contraponto, temos as operadoras que almejam o maior lucro possível. E dentro de todo esse cenário tormentoso, a incorporação de novas tecnologias, o surgimento de novos medicamentos,
o acesso à saúde ele se torna custoso. Então, aqui eu coloquei os principais desafios da saúde suplementar. Não querendo me delongar em outros assuntos, eu vou finalizando a minha fala e desde já eu renovo os meus agradecimentos pelo honroso convite, que me fez muito feliz para participar desse congresso. Peço desculpas se fui prolixo, agradeço com, com todas as vênias possíveis a paciência de todos aqueles que reservaram o seu tempo para me ouvir, e deixo como mensagem final que todos nós, enquanto sociedade, sempre tenhamos a preocupação de discutir iniciativas para a melhoria do sistema de saúde. Afinal de contas, estamos diante de um tema de destaque no nosso cenário nacional e que impacta a vida de grande parte da camada da população brasileira. Saúde sempre é um tema que tem que estar em discussão e no topo das discussões. Finalizando, agradeço a Verbo Jurídico pela participação no evento.